Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vinda a mais esse nosso encontro das quartas-feiras, às 19h30. E estamos passando aí por uma série de 9 máscaras e hoje estamos na sétima, estamos já na sétima semana. E a máscara de hoje, que eu vou compartilhar com você, é a máscara da mulher observadora. Então, passamos aí já por 6 outras máscaras, e para você que ainda não assistiu nenhuma ou algumas dessas aulas, desses encontros, tá aí disponíveis no YouTube, não deixe de assistir, porque a cada máscara a gente descobre uma parte de nós devido aos exercícios reflexivos que a gente faz aqui. Então, acaba que a gente vai descobrindo partes nossas aí dentro desse universo da nossa personalidade. Pois vamos para a máscara de hoje, né? A máscara da mulher observadora. Vamos ver o que que essa máscara tem para nos dizer. Então, compartilhando aqui com você esta essa máscara, né? Aquela que observa. Ela também é uma máscara da mulher pensadora, né? Da mulher que busca conhecimentos. Vou compartilhar aqui com você hoje um pouco sobre esta máscara. E vamos, cadê aqui? Aqui. Antes da gente começar, né, a falar sobre essa máscara, eu quero trazer aqui uma música que fala muito, né? Conversa muito com esse lugar, né? Com esse lugar de observação, com esse lugar de distanciamento, de isolamento, de conhecimento. Então, essa é uma música antiga, né? Eu esqueci o nome dela, Dani Carlos. Então, essa é uma música da Dani Carlos que remete muito a esse lugar, né? Eu gosto bastante dessa música, então resolvi trazer aqui para essa nossa quarta-feira, começando aí falando dessa máscara da mulher observadora. Vamos lá? Tá dando para ouvir? Tá. Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa. É a minha lei. E eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo um filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, eu guardo umas agendas no meu celular. Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei
E às vezes dá preguiça na areia movediça. E quanto mais me mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando eu tô afim. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Agora eu sei. E agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Isso mesmo. Bem, esse lugar do isolamento, né, da... Ai, não tá passando aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, não sei por que que não passou. É bem esse lugar do isolamento, de ficar quieto, né, no canto, e acaba que ali imerso a, as questões, né, ao conhecimento e tudo aquilo que me faz viver quase que num mundo paralelo, né? E quando eu venho para o mundo, eu venho nesse lugar da observação. Muito bem. Seja bem-vinda, Ruth. Boa noite. Boa noite, Cissa. Desculpa o atrasinho. Ina, tamo aí. Hoje a gente vai falar sobre essa máscara da mulher observadora. Muitas vezes eu me pego nesse lugar, talvez pelo próprio instinto de autopreservação, né, que acaba que coloca a gente num lugar muito de observação. Então, hoje a gente vai trazer, né, vamos compartilhar aí essas características centrais dessa máscara, né, reconhecer as raízes do medo, explorar os caminhos para cultivar essa abertura emocional e a autenticidade. Agora, passar? Não é possível. Foi. Quais são as características positivas, né, desta máscara? Uma é a questão da percepção. Então, como está muito nesse lugar da observação, né, a gente para observar e também entra muito nesse lugar da curiosidade, da pesquisa, do estudo. Então, acaba que eu me distancio, que eu estou num campo de observador, eu me distancio do que está acontecendo e eu consigo ver as coisas com mais clareza, com mais profundidade e também identificar aí os padrões e as conexões que outras pessoas não percebem por ter essa capacidade analítica, essa capacidade observadora, né? Não entrar tanto num lugar emocional, que aí se envolve com o que está acontecendo. Então, acaba que dentro desse lugar, dessa observação, quando eu me distancio, eu amplio a minha percepção e consigo ter mais insights. Também traz esse lugar, né, da objetividade. Então, eu analiso o cenário, eu analiso o que está acontecendo de uma forma imparcial, porque já que eu não, é, eu estou num distanciamento emocional também, então isso fica mais fácil, entre aspas, de ver as situações de uma forma imparcial, sem se deixar se tomar pelas emoções, pelos preconceitos. Então, tá escrito o que está escrito, né? Eu tô vendo o que eu tô vendo.
sem entrar esses outros filtros aí emocionais e entre outros filtros. Lembrando que as características positivas de todas as máscaras é quando esse lugar a gente já está num lugar mais saudável, né? Então a gente nem considera como uma máscara, e sim como características positivas do nosso eu autêntico. Outro ponto é a autonomia, então tem um forte senso de independência, de autossuficiência e acaba preferindo resolver as coisas por conta própria, né? Então, são mulheres, por exemplo, que podem morar numa casa, às vezes sozinha, às vezes pode até estar casada com filhos, mas é uma casa mais minimalista, é uma casa, é uma rotina na qual ela é mais independente, mais autossuficiente, então acaba resolvendo as coisas ali por conta própria. Tem uma sabedoria interna, por quê? Porque tem muito conhecimento, né? São as pessoas, né? Aqui especificamente as mulheres, mas isso não interfere, pode ser homens também, mas como a gente fala aqui com as mulheres, por serem mulheres, né? Mulheres que têm essa máscara como predominante, tem um impulso muito grande por se aprofundar no conhecimento, quer entender, quer compreender como é que as coisas funcionam, o que está acontecendo. Então, busca muita informação, busca muito conhecimento, e isso acaba fazendo com que mais uma vez, no campo da observadora, né? Eu compreendo melhor o que está acontecendo e dou conselhos mais perspicazes, soluções inovadoras. Eu brinco, eu tenho duas amigas, né, que têm essa máscara de uma forma predominante. E aí eu brinco com uma delas que eu falo assim, nossa, quando eu tô com muita coisa na cabeça que a gente conversa, aí vem tudo aquilo assim alinhadinho. Eu falo, gente, é uma capacidade analítica de organizar todos os bullet points assim, né, que vai falando, vai falando, vai falando. É muito interessante assim, e também nesse lugar muito sóbrio de dar os conselhos, né, de trazer as soluções inovadoras para aquilo que está sendo colocado ali na mesa. Tem essa questão da curiosidade, né? Então, devido a essa busca muito forte pelo conhecimento, pela informação, então acaba que são pessoas que têm uma sede por aprender, por explorar, né? Quer dominar uma área de interesse, então é muito engraçado, assim, às vezes, em vivências de enneagrama, ou curso de enneagrama, alguma coisa desse tipo, se tem uma mulher que tem essa máscara predominante, ela quer saber de onde vem o enneagrama, de onde que vem esse enneagrama? Quem foi que falou sobre isso? Eu quero saber a origem, eu quero saber a história, aí vai estudar para saber o que que é isso, né? O que que é, sobre o quê, da onde veio. Então, vai se aprofundar também nesse tema. O discernimento, porque tem essa habilidade de distinguir o essencial do trivial, focando no que realmente importa. Então, não tem, por exemplo, não fica em conversas triviais, né? Não fica perdendo tempo com conversas que são triviais. Então, as conversas elas precisam ter algo essencial. Meu tempo é escasso, então eu vou gastar com aquilo que realmente faça sentido para mim, com aquilo que realmente é essencial para a vida, com o que realmente importa para mim, né? Eu não vou ficar gastando meus recursos com qualquer coisa. Também a independência, claro, né? Falei aí de autonomia, lógico que a independência vem junto, por quê? Porque são mulheres que valorizam a sua liberdade, o seu espaço, evita dependência, que acaba, né? Depender de alguém, alguém depender dessa mulher, por quê? Porque isso pode esgotar os recursos dela. E quando eu falo recursos, vou falar
no próximo slide sobre isso, eu estou falando de recursos financeiros, recursos de tempo, recursos de emoção, todos os tipos de recurso. Então, tudo aquilo que vai impedir a minha liberdade, que vai encher ou bloquear o meu espaço, aquilo que vai me causar uma dependência, que eu fique dependente ou que alguém fique dependente de mim, isso é bem complicado, não rola. A questão da inovação, então, tem uma capacidade de pensar fora da caixa, de desenvolver ideias criativas e resolutivas. E não seria diferente, né? Porque afinal de contas, são pessoas que se aprofundam muito no conhecimento, então não seria diferente nesse caso. A questão da profundidade aqui, né, que é uma tendência de se aprofundar nos tópicos, buscando um entendimento completo e abrangente, é diferente da profundidade da máscara da mulher sensível. Então, na máscara da mulher sensível, a profundidade é uma profundidade emocional. Aqui nós temos uma profundidade intelectual, né? Então, vai se aprofundar nos tópicos, vai querer saber a origem, vai querer estudar sobre aquilo, até esgotar o assunto, se assim for possível. Agora, nas características negativas, né, dessa máscara, aí a própria imagem já diz muito, né? Vive numa bolha. Eu estou ali numa bolha, imerso aos meus conhecimentos, aos meus livros, aos meus estudos, e o mundo está acontecendo lá fora. O mundo está acontecendo lá fora e eu estou aqui, imersa aos meus conhecimentos, a essa busca incessante por conhecimento. E lógico que isso vai trazer aí um isolamento, né? Uma tendência a se afastar das interações sociais para acabar evitando uma sobrecarga ou um esgotamento de energia. Não digo que quando a gente está envolvido em muitas interações sociais, que isso não traz uma sobrecarga, um esgotamento de energia, né? Mas acontece que aqui não chega nem a acontecer, porque já se isola, já se distancia para evitar esse tipo de coisa. Aqui também tem uma avareza. O que que é essa avareza? É diferente da avareza que a gente conhece aí pela igreja, que é outra coisa. Aqui a avareza nos traz uma dificuldade de compartilhar os recursos internos, tempo, energia, conhecimento, emoção. Por quê? Porque tem uma crença limitante, e aí quando eu falo de crença, crença é tudo aquilo que eu acredito, tem uma crença de que pode acabar e eu vou ficar sem. E aí, como é que eu fico sem? Então, acaba que eu tenho aqui o meu pouquinho, eu vou guardar aqui o meu pouquinho. Pode acontecer também de entrar numa arrogância intelectual, porque acredita que o seu conhecimento é superior, né? Acaba que dependendo da interação que está fazendo, que não são muitas, mas quando está interagindo com alguém, essa outra pessoa pode acabar se sentindo desdenhada por não ter o conhecimento, né? Que quem tem a máscara da mulher observadora mais dominante, acaba que o outro se sente meio, nossa, mas é muito inteligente, né? E aí essa mulher entra num espaço de uma arrogância intelectual. Eu não vou ficar gastando saliva, não vou ficar gastando meu tempo com quem não consegue se conectar comigo de uma forma intelectual. Tem um desapego emocional, então tem uma repressão ou distanciamento, né? Distanciamento, isolamento, são palavras mais bem focadas aqui nessa máscara, não só das próprias emoções, como das emoções das outras pessoas. Então, acaba que eu vou me distanciar, porque mais uma vez isso vai me demandar muito. Pode acontecer de ter uma paralisia por análise, então eu preciso avançar, eu preciso tomar uma decisão, mas aí o que que acontece? Antes disso,
eu tenho que ter todas as informações. Mas já parou para pensar que pode ser que as informações são infinitas possibilidades e que eu não vou conseguir ter todas as informações? Então, sai ali coletando, né? Parece que nunca é o suficiente para poder tomar uma decisão e agir. Então, acaba que muitas vezes eu estou aqui paralisada, precisando tomar uma decisão, mas enquanto eu não olhar todas as opções, eu não me aprofundar em todas as informações, eu não consigo avançar. O medo de ser invadida, de ser esgotada, né? Então, uma profunda aversão em se sentir sobrecarregada por demandas externas, aí pode ser emocional, social, prática. Então, por exemplo, vai ter o churrasco da família. Nossa, e vai ter aquele tanto de parente, menino correndo e aquela gritaria, tipo tiro, porrada e bomba, né? Família inteira, aquela coisa. Dá até uma versão só de imaginar tá lá naquele churrasco. Então, assim, vou pensar o seguinte: se eu sou uma mulher casada, né, que aí o marido quer ir pro churrasco e tal, eu já faço o acordo. Falo, ó, eu vou, mas vou ficar X tempo e depois eu vou embora. Quando é algo que, né, que é um compromisso importante para ir e tal. Caso contrário, nem vai, para não poder ter esse dissabor de estar num lugar que sente que está perdendo tempo. Uma fuga da realidade, porque vai acabar se refugiando no mundo interno dos pensamentos, nas fantasias, né, para evitar lidar aí com a complexidade ou a intensidade desse mundo exterior. E é tão interessante isso daqui, porque essa máscara nos traz uma mensagem de que eu quero entrar profundamente na complexidade das coisas, eu quero entender, eu quero compreender como as coisas funcionam. Mas quando eu falo de uma complexidade, de uma intensidade do mundo exterior, que é como se eu não tivesse o controle, né? Então, eu não tenho controle sobre as interações humanas. Então, eu acabo fugindo dessa realidade e entrando aqui na minha bolha. Tem um certo ceticismo, porque vai duvidar das pessoas, vai duvidar de tudo, porque eu quero a informação que é real, então eu vou buscar alguma inconsistência que tem aqui, alguma coisa que está faltando para eu poder ter a informação completa. E uma dificuldade em expressar os sentimentos, né? Então acaba evitando verbalizar suas emoções, preferindo processá-las internamente. O que que acontece? Não é que não sente. Sente, mas só que eu vou processar a minha emoção através da mente. Então, eu vou me isolar e vou processar as emoções por meio do mental, né? Então, é desafiador eu ter que trazer, eu ter que expressar o que eu estou sentindo. Às vezes, com um nível de intimidade muito grande, pode ser que já tenha um espaço de abertura, e também pessoas que estão no autoconhecimento acaba que conseguem já reconhecer suas emoções, dar nome, né, expressar, mas isso não é uma coisa que é natural, uma coisa que é fácil de fazer. Dentro dessa máscara, né, da observadora, o que está por trás dessa máscara da observadora? Uma repressão das próprias necessidades e emoções para poder evitar o esgotamento. Então, é como se eu tivesse um pouquinho de tudo, tem um pouquinho das coisas. Então, na hora que eu começo a sentir, na hora que me vem uma necessidade, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de reprimir, de evitar para não acabar com esse pouquinho que eu tenho aqui comigo. Uma busca por conhecimento e domínio, né? Então acaba que esse lugar do conhecimento e o domínio eu me faz ficar cada vez mais introspectiva, cada vez mais voltada aqui para mim, para os meus pensamentos, para os meus conhecimentos. E isso me faz distanciar das conexões genuínas, das conexões
ah, emocionais, né? Uma outra coisa é que acredita que a minha autoestima está baseada na minha capacidade intelectual. Então, eu não posso demonstrar que eu sou uma pessoa desprovida do conhecimento, né? Porque senão, o que que vão pensar de mim? Que eu não... E outra coisa, conhecimento é poder, né? Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre as coisas, ninguém vai me passar a perna, ninguém vai fazer alguma coisa comigo, porque eu tenho conhecimento daquilo. Então, acaba que isso também é um fator importante. E acredita que o valor vem do que se sabe e do que se entende e não de outras formas de conexão. A compensação da sensação de incapacidade e vazio interno. Então, como eu tenho essa sensação, né, de vazio interno e às vezes essa incapacidade ela me assombra, então o que que eu vou fazer? Eu fico mais no campo da observação, não tanto me relacionando e me conectando. Os medos e insegurança estão por trás disso. Então, tem um medo de ser incapaz, de ser inútil, de se sobrecarregar, um medo de ser invadida, de ser esvaziada, um medo de não ter recurso para lidar com o mundo, e um medo de ser pega despreparada ou de não saber a resposta. Esse é bem curioso também. E quando a gente faz uma pergunta, né? E aí essa mulher fala, nossa, pegar desprevenida, assim, do tipo, para dar uma resposta, não sei, é bem desafiador, porque precisa entender, precisa compreender na profundidade das coisas. Muito bem, então vamos para a nossa atividade, né? Nesta última semana, identifique situações onde você se sentiu invadida, esgotada ou sobrecarregada por demandas externas, sejam elas sociais, emocionais ou informacionais. Então, pense aí, se tem alguma situação que você se sentiu dessa forma. E quais foram os impactos negativos nestas situações? Ficou irritada, se retraiu, ficou com dificuldade de concentrar, entrou numa exaustão mesmo, que não estava aguentando mais nada. E quais foram aí os medos, né? Medo de ser incapaz, de não ter o suficiente, de se sobrecarregar, estava presente quando você não conseguiu proteger seu tempo e energia. Aconteceu algo parecido por aí, Ruth, nessa última semana ou nas semanas anteriores? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Na última semana não, mas na anterior sim, a questão do tempo era uma coisa que estava me sobrecarregando mesmo, de várias mudanças, né? E de atividades que eu estou indo em busca, né? Uhum, Então, assim, estudar muito, trabalhar muito, era tudo muito, né? E com relação ao salão, uma demanda que eu não queria mais, então acabava sendo uma sobrecarga. uhum, E o sentimento que me vinha era muita irritabilidade, falta de concentração, exaustão mesmo. Eu não conseguia estudar, não conseguia focar. Então, eu me sentia, incapaz, né? uhum. Às vezes, e insuficiente também, né? Não sou Tá, suficiente, eu de repente acho que não estou dando conta, eu acho que eu preciso fazer um teste de TDAH, porque eu acho que eu tenho TDAH, a minha tá, memória está falhando muito, então eu me sentia muito nesse lugar e assim, uma irritação muito grande e uma vontade de ir para a bolha tá. inteiro. É, e não deixa de ser também um lugar de muita informação, né? Hoje em dia, a gente falou sobre isso no encontro passado, ou alguns outros encontros, que a gente falou sobre essa questão de muitos estímulos, Uhum, muitas demandas,
sim. né? Muita coisa para fazer. E aí acaba que a gente fica sobrecarregado, né? Se a gente não tiver umas pausas, não observar, porque assim, o que eu penso é que é legal a gente observar o que está acontecendo e conseguir dar um próximo passo. Mas quantas vezes acontece e a gente não observa, a gente não percebe, Ah, muitas. A gente vai né? ligando automático e vai, né, Cissa? Quando a gente percebe, já tá na exaustão. É, Já tá num lugar que você fala assim, eu não sei nem qual é o fio do novelo que eu preciso puxar. é, é bem desse jeito mesmo. E aí acaba que essa semana até que não, mas semana passada também eu estava nesse lugar e aí na hora que eu fui tomar banho, né? Porque na hora que toma banho parece que desce um download, né? E tem um motivo do porquê, porque a água é um condutor mesmo de energia. Então, na Uhum, hora do banho, por isso que muitas vezes a gente recebe alguns downloads aí. Me veio, né, a questão da meditação, que eu tinha parado completamente há muito tempo, muito tempo. E aí, essa semana, eu voltei com a minha rotina de meditação de manhã. E uhum, eu tô sentindo que eu tô menos cansada. Tô menos cansada, então, assim, de manhã eu faço uma meditação rápida, breve, 10, 15 minutos, não mais que isso. Ali no meio da tarde, na hora que eu percebo que a minha cabeça está com muita informação, muito acelerada, aí eu dou uma pausa, eu vou ali na janela, olho para o horizonte para poder, né, olho sem óculos para poder dar essa amplitude. Aí ponho uma música ou uma meditaçãozinha rápida ali, um mantra, alguma coisa de 2, 3 minutinhos para dar essa pausa, depois eu volto. E uhum, eu tô sentindo que essa semana tá fazendo efeito. Eu comecei segunda-feira e, e eu tô me sentindo um pouco melhor. Não que eu não esteja cansada, mas semana passada eu tava exaurida. Eu tava muito cansada. E era nesse ritmo insano de acordar cedo, dormir tarde, né? Trabalhando muito, fazendo muita coisa. Eu falei, cara. Nem que eu fique aqui 24 horas a semana inteira, eu vou conseguir esgotar o que eu tenho que esgotar. Então, vamos com calma. sim, Não tem como, né? E aí eu percebi que essa semana tá um pouco mais assim, calmo internamente. uhum, Porque realmente, assim, quando eu percebo que a minha cabeça tá muita informação, eu preciso parar. Preciso sim, parar, porque senão chega no final do dia, eu tô só o pó da rabiola, como diz o povo. Tô sim. bem cansada. Aí a gente Então, não percebe, né? Tem momentos que a é, gente vai indo, né? E faz, não se dá conta do tanto de cansaço que tá, né? E uma coisa que me fez pensar do cansaço e da exaustão que eu tava era justamente a capacidade de armazenar mais conhecimento, porque eu assisti uma aula, Cissa, às vezes 3 vezes para poder entender 10 minutos da aula. Eu falava assim, não, isso aqui tá errado, alguma coisa tá errada comigo. E aí eu falei assim, tá errado mesmo. Eu tô tão com a cabeça tão cheia de coisas para resolução que eu preciso tirar da vida, né? Coisas práticas que eu preciso mudar, sim, que não tinha espaço para colocar mais o coisas. HD tava lotado. Totalmente, totalmente. E eu ficava irritada com as pessoas próximas e irritada comigo, né? Não era só comigo, era com os outros também. Sei bem como é esse lugar aí. E é o lugar do cansaço, Sim, né? A gente vê muito isso nas crianças, né? Os bebês, as crianças, quando estão muito cansados, têm dificuldade até para dormir, o tanto que eles ficam irritados, o tanto que eles ficam sim, nervosos, porque o nível de cansaço já ultrapassou. Até acalmar para poder dormir é um pouco do que acontece com a gente, né? A gente sim. precisa dar essas pausas. Então, assim, como dica, né, até para quem está assistindo a aula gravada aí, vai assistir a aula gravada, buscar, né, esses momentos de meditação.
E muitas vezes, né, já falei isso em vários lugares, retiro, aula, eu sempre falo isso. A meditação não necessariamente eu preciso ficar lá parada, quietinha, só respirando. Não, se a pessoa não tem esse lugar de conseguir fazer isso, coloca uma música, coloca um mantra, você pode dançar, né? Uhum, Coloca a sua atenção no corpo. O que que eu estou sentindo no meu corpo? Mexe o corpo, sente os pés, observa a respiração. Então, não precisa ser uma meditação que eu fico lá quietinha, com o olho fechado, sem fazer nada. Não, começa com aquilo que é confortável, sabe? Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de ouvir um mantra, tem gente que gosta de escutar uma música clássica. Não uhum, importa, busque algo que coloque a sua atenção plena naquilo, uhum, para poder realmente fazer esse esvaziamento e trazer essa clareza mental, nessa reorganização, reorganizar as emoções e trazer um aterramento, né? O uhum. aterramento é bem importante a gente ter para manter esse estado de presença por alguns minutos, né? Porque é rapidinho o estado de presença vai embora. Vai Esses embora. dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei isso para ela, eu falei, a gente precisa intencionar vários momentos do dia para entrar no estado de presença. Porque fora dele a gente já está o dia inteiro, não é o contrário, né? Então, assim, nossa, qualquer coisa me tira do estado de presença. Não, não é qualquer, você já está fora dele. Então, a gente precisa intencionar para entrar nele novamente. Uhum. Esse é o nosso desafio, como já diz na Bíblia, orar e vigiar, Mas com para certeza. não sair. Muito bem. E aqui, né? é, Eu quis trazer sobre as emoções novamente, embora a gente falou lá na Máscara da Mulher Eficiente, a conexão com as emoções, aqui, por essa máscara, né? Quem tem essa máscara como dominante aí, como é muito forte, tá num lugar ainda muito de isolamento e distanciamento emocional. Então não dá para a gente já entrar com tudo. Agora vou me conectar emocionalmente. Não, aqui tem que ser de um lugar mais delicado. Aqui o convite é se abrir. Não estou nem falando para já. Vamos sentir, vamos nos conectar. Não, aqui é se abrir, dar os primeiros passos ali, as primeiras permissões para se permitir começar a observar e se deixar sentir as emoções, né? Que é um lugar mais delicado. E por que que é tão desafiador se abrir para as emoções? Porque quem tem a máscara da mulher observadora tem uma dificuldade em lidar com as emoções intensas, tanto as suas quanto as dos outros. Então, é extremamente desafiador, por exemplo, eu ter que lidar com uma pessoa que tem a máscara da mulher sensível como dominante. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma profundidade intelectual. A mulher sensível, eu estou falando de uma profundidade emocional. E aí, aqui, eu fujo desse lugar de ficar, né, nutrindo essas emoções, porque eu tenho dificuldade de lidar com isso, que é como se eu não tivesse controle, é como se eu não tivesse conhecimento do que está acontecendo. Eu não sei o que pode acontecer. Então, quando eu tenho um conhecimento, esse conhecimento é estático. Eu tenho controle sobre esse conhecimento. As emoções não. Eu não sei o que pode acontecer nessa interação. Então, é bem desafiador lidar com essas emoções, principalmente as intensas. Pode ter acontecido, por exemplo, traumas ou experiências passadas onde essas mulheres se sentiram muito sobrecarregadas e sem recursos, né? E sobrecarregadas não só por questões, sei lá, qualquer tipo de questão, né? Tipo, nossa, desde pequena tem que ajudar em casa. Sou de uma família que minha mãe, ela criou
200 filhos sozinha, e meu pai não estava em casa, e lá, 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 e lá, lá, lá. Então, não só esse tipo de sobrecarga, mas uma sobrecarga emocional, de ter sido demandado emocionalmente. Então, isso também pega, ou traumas de estar numa casa, numa família onde tinha-se pouco recurso, ou nem sempre tinham recursos, né? Então, cada mês era um mês, é como se fosse uma montanha russa. Esse mês a gente consegue pagar a água, mês que vem energia. E a gente vai lutando aqui, nos corre para ver o que que vai fazer. Então, isso gera um trauma e fortalece esse lugar de que o pouco que eu tenho que guardar, porque senão vai faltar. O senso de quem tá ligado aí à sua capacidade intelectual e de sobrevivência, então aqui independência. Então aqui não tem espaço para as emoções, né? Então eu sou aquilo que eu sei. Eu sou a minha independência, a minha autonomia, que não tem espaço para as emoções. E a sua prioridade máxima é manter a sua liberdade e os seus recursos intactos. Ou seja, não mexe aqui não, porque tem pouco, e esse pouco é para mim. Então, falando um pouco aí da abertura emocional. Como é que a gente pode se abrir emocionalmente e com equilíbrio? Então, para você que sente, né, que tem essa máscara da mulher observadora, tá se enxergando aí nesse lugar, muito mais observador do que indo para a vida e vivendo a vida, é importante saber que se abrir emocionalmente é um exercício delicado de equilíbrio. Então, a gente não vai fazer isso num rompante, mesmo porque é tão desafiador esse lugar que nem se quisesse fazer num rompante, conseguiria fazer. Então, essa abertura emocional, ela deve ocorrer de uma maneira cuidadosa, respeitando os próprios limites, para que você acaba que não sinta esgotada, né? Então, quando você criar essa abertura de uma forma que você se sente segura, que você estabelece as conexões mais significativas, que você enriquece seus relacionamentos, te dá essa sensação de que como você estivesse no controle. Então, isso vai acabar aliviando esse lugar de querer se isolar, e você se sente pertencida, se sente compreendida. Isso é um ponto bem importante. Quais são os benefícios, né, de começar a se abrir emocionalmente? Obviamente, eu tenho um enriquecimento nas relações, então quando a gente compartilha emoções, a gente fortalece laços, né? Quando a gente acaba permitindo essas relações mais profundas, elas se tornam, nós nos tornamos mais autênticas. A gente cria ai, como é que eu falo, gente? Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio mútuo, pessoas nas quais eu posso contar. Então, quando a gente se abre emocionalmente, quando a gente entra nesse espaço de vulnerabilidade, eu acabo também desarmando a outra pessoa que está à minha frente, né? Então, isso fica muito claro, por exemplo, lá no TED Talks, no o documentário da Brené Brown, quando ela fala da coragem de ser vulnerável. Isso fica bem claro, né? Nesse lugar de que quando eu entro nesse espaço de vulnerabilidade, que eu troco, que eu me abro para as emoções, que eu expresso o que eu estou sentindo, isso conecta ainda mais as pessoas e coloca o outro também num espaço de vulnerabilidade, empatia, compaixão. E isso faz com que os laços fiquem muito fortalecidos, fiquem muito fortes. Obviamente, com tudo isso acontecendo, a gente atenua o isolamento, né? Porque na hora que eu me abro, eu tô ali de alguma forma atenuando esse isolamento, eu estou também me abrindo para as novas experiências, para os sentimentos. E é muito legal quando a gente tem uma rede de apoio que a gente pode compartilhar. Muitas vezes pode falar, ah, mas eu não tenho rede de apoio.
Você pode criar uma. Tenho certeza que tem pessoas que estão aí do seu lado, pessoas que convivem com você, que são muito próximas a você, que podem fazer parte dessa rede de apoio e também te ouvir, né? Te acolher, ter um espaço de escuta para que você possa começar a trazer aí suas primeiras emoções expressas. O crescimento, né, pessoal e significativo. Então, essa prática promove o autoconhecimento, a aceitação e facilita que a sua vida seja mais equilibrada e rica emocionalmente falando. Então, a mesma profundidade que existe intelectualmente, eu posso começar a ter essa abertura também para as minhas emoções. E, obviamente, né, que é aqui o mote dessa série das 9 máscaras, é que a gente alcance a autenticidade, que a gente realmente abre espaço para o nosso ser autêntico. Então, quando eu me entrego, né, dentro dos meus limites, dentro daquilo que é confortável para mim, eu acabo trazendo a minha autenticidade de uma forma mais espontânea. Não precisa ter uma intensidade emocional. Eu posso estar dentro ali do que é confortável para mim. Então, dentro dessas minhas emoções, desse reconhecimento das minhas emoções, do meu acolher, eu acabo encontrando a minha verdadeira essência e também vivendo com mais leveza. Obviamente, isso vai me ajudar numa liberação criativa. Então, a minha criatividade, ela vai fluir mais livremente e eu passo a celebrar muito mais a vida do que ficar em isolamento. Então, vamos aqui para a nossa atividade, né? Na última semana, perceba se houve algum sinal de retraimento. Pode ser um pensamento, como por exemplo, isso aí não é problema meu, não vou nem mexer com isso, deixa eu ficar quieta aqui, que ninguém me veja. Ou uma vontade de se isolar, uma sensação de estar, tipo, desligando, tipo, beijo, tchau, não me liga, desliguei, não quero nem saber, não quero nem me envolver com isso daí. Não, não quero saber. Observa do que você estava se defendendo de sentir. No fundo, você estava com medo de sentir o quê? Né? Tava com receio de sentir alguma emoção, de sentir algo que não tivesse o controle daquilo, que perdesse o controle daquilo. Então, do que estava se defendendo? O que é que poderia acontecer se, por exemplo, o que aconteceu, você fosse se envolver em vez de falar, isso nem é problema meu, vou ficar quieta aqui no meu canto, não quero nem saber dessa história. Se você se envolvesse, o que poderia acontecer? Né? Então, aí acaba que a gente pode descobrir do que estava se defendendo. E escolha uma palavra para nomear esse estado no qual você percebeu depois da sua defesa, depois de entender do que você estava se defendendo. Muito bem. Tá dentro do universo lá que você já tinha falado? Total, total. É um fechar a porta, né? Se sair, os problemas vão continuar, né? Então, isso não é mais problema meu. As dificuldades que ali se encontram, eu fiz até este limite. Então, assim, o que de verdade era um limite que eu estava colocando, né? E Tá. dependendo da dor de não olhar mais, né, para aquele estado de exaustão que aquele espaço me proporcionou por um período. Uhum. E aí, no seu caso, por exemplo, quando você traz que
isso não é problema seu, é quando você começa a realmente colocar limite, né? Porque você Sim, estava aqui, é o contrário daqui, você estava realmente abarcando tudo, sim, sim, estava se envolvendo com tudo. sim. E aí, quando você colocou esse limite, você sente que você estava se defendendo de algo? Defendendo, eu não me sinto que era uma defesa. Pode ser que Hum, eu venha a descobrir, mas eu sinto que era me preservando, né, da preservar. minha identidade, me Tá, preservando, daquilo que eu sempre mantive aberto. Vou fazendo, né? tá, Até a exaustão, né? E quando eu falei assim, isso não é mais problema meu, eu acho que defendendo a minha identidade, talvez defendendo a minha identidade, defendendo a talvez, minha vontade, defendendo o meu sim. desejo, o meu querer, acho que por esse lado, sim. E qual seria a palavra que você nomearia para esse estado aí que você acabou de descobrir? A palavra? É, Liberdade. bom, né? Oh, É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E então observa, né? Você que está nos assistindo aí depois no gravado, observa o que que é que você se retraiu. No caso aqui da Ruth, foi o contrário, né? Era uma pessoa que estava se envolvendo com tudo, inclusive com aquilo que não precisava. uhum, Você que tem a máscara da mulher observadora, que se, é o contrário, você só observa e não se envolve com nada, né? Principalmente com aquilo que não agrega, que vai me esgotar, envolve com o mínimo possível do que você está se defendendo. Observe aí. E vamos respirar intencionalmente. Quando a gente inspirar, a gente sente o eu posso sentir, e na hora de expirar, a gente intenciona e ainda assim estou segura. Então vamos lá. Inspirando, posso sentir e soltando, e ainda assim estou segura. Eu posso sentir e ainda assim estou segura. Eu posso sentir e ainda assim estou segura. Arrou. E as atividades da semana, né? Ao longo da semana, se comprometa a fazer algumas dessas ou todas as atividades, se quiser, até o nosso próximo encontro da quarta-feira que vem. O diário das emoções, então aproveita uma semana para fazer isso, 7 dias, um ciclo de 7 dias múltiplos de sete são ciclos bons, 7, 14, 21. Então aí escolha 7 dias, se fizer mais, tá ótimo. Escreva diariamente os seus sentimentos e as experiências que você reconhece nos seus padrões emocionais, né? Então, deixa ali o bloco de notas do celular, ou um caderninho, alguma coisa do tipo. Percebeu ali um sentimento? Anota, anota. No final do dia, você pode ver quais foram os sentimentos que você anotou. Então, pode ser uma coisa simples, do tipo assim, nossa, estou me sentindo agora frustrada. Nossa, eu tô sentindo um bem-estar. Ah, eu acho que eu tô sentindo alegria. Ah, eu acho que eu tô sentindo raiva. Então, vai anotando essas emoções, sensações, sentimentos, uma palavra. Porque daí no final do dia dá para observar ali quantas vezes alguma emoção, sentimento ou sensação apareceu mais, ou se foi muito, né? Apareceu de tudo ali ao longo do dia. No final de 7 dias, você vai ter um mapa bem interessante aí, reconhecendo os padrões emocionais. Então, é um exercício simples, deixa a caneta, o bloquinho,
de papel ou o bloco de notas do celular aqui do seu lado, sentiu, anotou. Pronto, uma palavra, sentiu, anotou. Para que depois você tenha aí um mapa durante a semana de como as suas emoções, suas sensações, seus sentimentos, eles flutuaram aí. Outra coisa é refletir sobre os aspectos positivos do dia, observando as perspectivas emocionais. Então, no final do dia, vamos pensar, o que que foi de positivo hoje? Ah, foi isso, 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 tananana. Como é que eu me senti nessas situações? Ah, me senti assim, assim, assim. Pronto, é isso o exercício. É muito mais para começar a dar nome para as emoções. Lembra que aqui a gente está convidando a fazer uma abertura emocional. Então, aqui é devagar. Pratique as conversas com as suas emoções. Pergunte o que que elas podem estar tentando comunicar. Então, você percebeu que está sentindo um desconforto, uma raiva, alguma coisa. Converse com essa raiva. Qual é a mensagem que você está querendo me trazer? O que que foi que aconteceu? Pode ser que num primeiro momento não apareça nada, mas em algum momento vem uma palavra, vem uma frase, vem a letra de uma música, vem uma cor, vem alguma coisa. Deixa vir sem filtro. Não precisa ter uma frase elaborada. Ah, você está sentindo a raiva por causa disso, 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 aquilo outro. Não. Deixa vir o que vier, sem filtro. Convide duas ou três pessoas para um almoço ou um happy hour. Esse aqui é desafiador. Esse aqui é bem desafiador para quem tem a máscara da mulher observadora. Então, se você acha que três pessoas são muitas pessoas, é uma multidão, convide duas. Ou uma, mas pelo menos convide alguém para ir almoçar com você, para ir para um happy hour, para vocês falarem sobre amenidades, falarem sobre a vida, nada de trabalho, nada de teoria, falar sobre a vida, né? Como é que tá a vida, como é que estão as coisas, falar sobre viagem, falar sobre amenidades. E, obviamente, vai observando como ficam as suas emoções nesses temas, nesses assuntos. Escolha uma forma artística, pintura, desenho, escrita, música, dança, para se expressar livremente. Então, pode colocar os fones de ouvido e dançar, pode ir escrevendo, né? Pode pegar um papel, uma caneta ou um lápis de cor e desenhar. É para se expressar de forma livre, sem filtro. Aqui não tem. Ah, mas nossa, eu vou desenhar o quê? Não consigo desenhar nem uma casa. Não, você não precisa desenhar nada. Você pega lá o lápis, as coisas e vai rabiscando e vai fazendo e deixa fluir e observa como você se sente com essa atividade. Outra coisa que pode fazer, compartilhe com alguém que você confia, com alguém que é do seu ciclo de amizade, da sua rede de apoio, com o seu marido, com a sua esposa, enfim. Algo que está te incomodando ou algo que te entusiasma ou te entusiasmou. Então, traga essa emoção, essa sensação, essa percepção. Compartilha isso com alguém. Isso também ajuda a dar nome, né, para as emoções. Isso tudo para acabar soltando um pouco aí essa máscara da mulher observadora. Muito bem, esse foi aí mais um encontro falando sobre mais uma máscara e nós temos agora só mais duas máscaras para serem faladas. E a gente tem mais 2 semanas, 2 quartas-feiras, para encerrar essa série. E logo depois a gente começa com outros temas e novos temas. Me mande pelo direct do Instagram ou por mensagem, enfim, tem todos os contatos aí no YouTube, todas as formas de entrar em contato comigo. Me mande ideias, o que que é que você quer ver aqui nas aulas de quarta-feira, quais são os temas que te interessam, para que a gente possa ir trazendo cada vez coisas, mais coisas para compartilharmos sobre a vida, falar sobre nós, porque a história de um
acaba curando outras pessoas também, né? A força do coletivo sempre. Sim, Cissa, essas atividades, elas também Hum, são interessantes para quem tem o instinto de autopreservação, né? sim, sim. Sim, porque o instinto de autopreservação, que esse é um outro capítulo, viu, minha gente? Eu posso dar depois algumas aulas aí depois sobre o que que são os instintos. O instinto de autopreservação, como ele tem como palavras de ordem conforto e segurança, entra muitas vezes na máscara da observadora, Uhum, né? sim, Então, se colocar, né, na vida, se expressar. Pode até acontecer, mas precisa se sentir muito seguro antes de fazer isso. E aí, o convite para um instinto de autopreservação, por exemplo, é vai mesmo assim, não precisa ter toda a segurança no mundo. O que que de ruim vai acontecer com você se você convidar duas amigas para almoçar, três amigas para almoçar? Né? O que que vai acontecer com você se você ficar conversando com as suas emoções ou se você fizer uma coisa artística? Então, muitas vezes, quando a gente está no instinto de autopreservação, a gente também tem uns, embora é instintivo, mas a gente tem uns padrões de pensamento também de isolamento. uhum, Principalmente aí falando do enneagrama, um capítulo à parte, os tipos 9, uhum, né? Eu estava falando com o Marcelo aqui hoje mais cedo, ele me perguntando sobre o 9 autopreservação. Eu falei, o 9 autopreservação, para mim, ele se confunde com o tipo 5. sim, Porque tem muito esse lugar, né, da observação, do, do estudo, do aprofundamento no estudo, nunca tá bom o suficiente, né? Tem que sempre estudar, 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 enfim. E acaba que a gente fica como observadores da vida, né? Embora aqui nesse caso, quem tem predominantemente a máscara da mulher observadora é bem desafiador ir para a vida. uhum, Houve autopreservação, ainda vai, sim, né? De alguma forma, mas ele precisa se sentir seguro, precisa ter a questão do conforto, tem umas coisas envolvidas. uhum, Mas sim, são atividades que ajudam a estar nesse lugar da vida, uhum, né? Então não é mais ser um espectador da vida, é ser o protagonista da vida. sim, É sair ali da cadeira de quem está assistindo um teatro da vida e subir no palco e participar desse teatro sendo protagonista da vida, uhum, né? Porque senão a vida vai passar e você não vivenciou. Eu costumo dizer que quem tem essa máscara da observação é como se estudasse muito como nadar, se torna PhD em natação e nunca pôs o pé na água. sim, Chegou a hora de pôr o pé na água, que não dá para ficar só nesse lugar da observação. uhum, As experiências da vida é que nos traz a sabedoria. Uma coisa é você ter conhecimento. Sou conhecedor, tenho muito conhecimento, tá? Nossa, entendo de muita coisa, sou extremamente inteligente, mas eu ainda não me tornei sábio, uhum, porque a sabedoria vem com a experiência. Eu sim, preciso viver aquilo, eu preciso tirar as minhas próprias conclusões. E aí sim esse conhecimento se torna sabedoria. uhum. Então é ir para a vida, dizer sim para a vida e vamos embora para a Bora, vida, vamos viver. é isso aí. Muito Bom, bem, mais uma obrigada, Cissa. quarta-feira. Obrigada pela companhia, por estar aqui. Eu que agradeço. E até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Um Um beijo, Cissa. beijo, boa Boa noite. semana, Você bom também. descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.